Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá! E a sua saúde, como é que está? Está em dia com todos os check-ups determinados pelo médico? É muito bom quando temos em primeiro lugar a saúde, porque o resto, como nós costumamos dizer, nós vamos tratando de seguir com o que a vida proporciona, não é verdade? Mas hoje queremos conversar um pouco mais sobre as doenças que apavoram a humanidade, porque caminhamos rumo à tecnologia e ainda vivemos com doenças simples que nos deixam desnorteados. Voltando ao tempo e caminhando até os dias de hoje, podemos observar o progresso em vários setores da saúde, como na área sanitária, nos padrões nutritivos das pessoas e o desenvolvimento da medicina em todos os aspectos estão mudando radicalmente o quadro da saúde do ser humano. Que bom que através do tempo muitas pessoas têm estudado para encontrar a cura para muitas doenças que apavoram a todos nós. Nos últimos 100 anos, é difícil apontar um marco mais significativo para a humanidade na área das ciências médicas. Mas pode-se dizer que ela tem 3 fases decisivas: a invenção da penicilina, das vacinas e a previsão das doenças através do DNA. E você, tem boa saúde? Tem medo de ficar doente? O que mais apavora você nos dias de hoje? Eu tenho medo de ficar doente. E principalmente quando eu estiver muito mais velho, aí que eu tenho medo mesmo. Não tenho medo não, eu sou diabética, tenho pressão alta e tenho colesterol alto, mas eu tomo meus remédios diariamente, está tudo controladinho. Ah, tenho, todo mundo tem, né? A gente pede a Deus para dar força, coragem, para não ficar, mas todo mundo tem. Okay. Porque hoje em dia tá difícil mesmo. Infelizmente não tem jeito. Mesmo que estejamos em dia com a nossa saúde, não sabemos quando vamos ficar doentes. E porque enfermamos, nos sentimos muito mal. Saúde e doença não são estados ou condições estáveis, mas sim conceitos vitais, sujeitos a constante avaliação e mudança. Esse é um conceito muito importante, muito controverso na medicina. Porque há pesquisadores que dizem que existe uma doença psicossomática e uma doença não psicossomática. Ao passo que outros entendem que todas as doenças são psicossomáticas. É fácil de compreender assim, não há nenhuma doença física que não tenha um correspondente psicossomático, psicológico. Assim como não há nenhuma doença psicológica que não tenha um correspondente orgânico. Se você estiver triste, por exemplo, a tristeza muda os seus hormônios, muda um monte de coisa na sua vida. E por outro lado, se você tiver uma gripe, você não vai ficar alegre, você fica triste. Então há uma total interação entre essas duas doenças. Isso é uma forma de pensar que eu compartilho. Outras pessoas acham que não, que uma doença é aquela gerada por um problema emocional, seria uma doença psicossomática. A que não for gerada por um problema emocional não é psicossomática. E aí a gente fica pensando quais poderiam ser classificadas como não psicossomáticas. Numa reunião que eu participei de um congresso recente, numa discussão com colegas, eu falei, uma perna quebrada não é psicossomática. E o colega ortopedista falou assim, não é assim, porque há crianças que se quebram muito mais frequentemente do que outras, então o aspecto emocional também está presente até numa perna quebrada. Eu não sei como separar uma coisa de outra. É mais ou menos como se eu tivesse uma página, e desse lado da página tivesse escrito psicológico, e desse lado da página tivesse escrito orgânico, somático. São duas coisas diferentes, uma é orgânico, a outra é psicológico, mas não tem como separar uma coisa de outra. Sempre estamos trabalhando com aspectos emocionais e aspectos orgânicos ao mesmo tempo. Não há como separarmos o nosso corpo quando se trata de uma enfermidade. Muitas vezes temos de tratar primeiro o psicológico para depois tratar o que está deteriorando o nosso corpo. Em uma consulta de rotina ao ginecologista, Fabiana ficou sabendo que tinha um cisto no ovário esquerdo. Mesmo com a medicação, o cisto não reduziu de tamanho. Então foi necessário fazer uma cirurgia para retirá-lo. Depois de ter removido o cisto, uns 7, 8 dias depois, veio o resultado da biópsia. E quando veio o resultado da biópsia, veio com o diagnóstico de adenocarcinoma. Daí a secretária ligou aqui em casa, solicitando a minha presença e dos meus pais. Daí fomos nós 3 no consultório e ele passou o resultado pra gente, que infelizmente aconteceu o que a gente não esperava e que eu precisava fazer uma outra cirurgia.
nessa outra cirurgia eu ia ter que remover o outro ovário e remover o útero. E além disso ia ter que fazer algumas outras remoções de outras partes do organismo para ver se existia alguma metástase em algum outro lugar. E conforme foi passando os dias é que foi assim caindo a ficha, que eu parei e pensei, não, eu tô com câncer e eu vou precisar tratar disso aí. Sem dúvida, o câncer é uma das doenças que apavoram a humanidade. Em uma hora difícil como essa, nossa reação psicológica faz toda a diferença. Pessoas que acabam de descobrir o câncer, parece que quando ela descobre, eu acho que ela deprime, parece que o câncer toma conta dela. Tinha uma médica que trabalha comigo, a doutora Sandra, e eu guardo isso, eu friso bastante isso, que eu lembro de eu estar fazendo alguma coisa assim, e ela está conversando com o paciente, e ele falar assim para ela, mas a senhora não sabe que eu tenho câncer? E ela falava assim, mas o senhor tem câncer, mas o senhor é muito mais do que isso. O senhor não pode deixar que essa doença tome conta do senhor. O senhor precisa viver a vida. Isso é uma situação que o senhor está passando agora, mas isso vai passar. Então, tanto é que quando eu voltei a trabalhar, eu fui falar com ela e ela ficou super feliz de eu lembrar e dar ênfase a isso que ela tinha falado. E acho que realmente o psicológico faz toda a diferença. E o modo com que Fabiana enfrentou a doença fez toda a diferença. Um câncer como este, aos 31 anos, não foi nada fácil. Mas em meio ao sofrimento, Fabiana continuou com um sorriso no rosto. Veja só a resposta dela quando pergunto de onde tirou tanta força. Mas em todo o tempo, assim, acho que o mais importante é a presença da família, porque a gente fica fragilizado nessa situação. Então, nós em casa nós somos muito unidos. Então, meu pai, minha mãe, as irmãs, meu irmão, eles estavam todo o tempo junto de mim, os primos. Então, eu me senti bastante confortada. E pelo fato de eu ser cristã, eu acho que a confiança em Deus foi tudo. Que eu guardo para mim o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Então eu acho que a confiança em Deus é tudo. Que não importa o que você passe, mas você passando com Deus, eu acho que o fardo se torna mais leve. Em seu primeiro dia na UTI, após a última cirurgia, Fabiana completou 32 anos. Curada, ela hoje vive a vida com mais intensidade, sem deixar para depois o que pode fazer agora. Precisamos estar atentos aos sinais do nosso corpo. Quando não se sentir bem, procure um médico para que possa ajudar você a se sentir melhor. Lembre-se, saúde é coisa séria. No próximo intervalo, como enfrentar doenças que aos nossos olhos parecem simples, mas que podem levar à morte quando não há um cuidado da nossa parte. Doenças que apavoram a humanidade. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Diante desse tema, surgem várias perguntas. Por que ficamos doentes? Por que há dias que nos sentimos bem e outros nos sentimos tão mal? A realidade é que a cada dia, saúde e doenças coexistem. Nós, seres humanos, temos de lidar com esse quadro todos os dias. Parece que mesmo que haja um avanço na área da medicina, continuamos convivendo com doenças que nos afligem. A população mundial vive mais, porém está cada vez mais doente.
Em 2012, a revista Lancet publicou o maior levantamento sobre saúde global, onde mostrou que doenças crônicas causadas por fatores de risco como hipertensão, tabagismo e obesidade estão se tornando cada vez mais permanentes no mundo. A má qualidade de vida e sedentarismo também têm trazido muitas doenças crônicas. Quando sobrecarregamos o nosso corpo demasiadamente, temos de conviver com dores nas costas, depressão, dores no pescoço, distúrbios de ansiedade, enxaqueca, diabetes e outras. Bem, nós podemos escolher como viver, como uma melhor qualidade de vida. Mas o que fazer com doenças que apavoram a humanidade? O que fazer, por exemplo, com um simples inseto que pode causar um estrago tamanho em nossa sociedade? O Aedes aegypti é capaz de transmitir mais de 200 vírus. Dentre eles estão a dengue, a zika e a chikungunya. Casos de microcefalia ligados ao Zika vírus causaram grande alarde nacional sobre a proliferação do mosquito. O que fazer para o inseto não ser mais um perigo para a sociedade tem sido o objeto de estudo da bióloga Margarete Capurro há quase 30 anos. Ela, que é pesquisadora da Universidade de São Paulo, nos contou que a USP trabalha em duas vertentes com a finalidade de não permitir que o Aedes aegypti seja capaz de transmitir doenças tão graves. A primeira tem como objetivo combater o mosquito, reduzindo a sua população. A segunda vertente é introduzir os mosquitos modificados geneticamente nessa população natural diminuída. Dessa forma, os vírus seriam atacados e bloqueados por meio de mosquitos que não ficam doentes ou que matem os vírus ainda dentro deles. No entanto, essas metodologias somente serão eficazes se colocadas em prática de acordo com as características de determinada região. Existe sim um estudo de qual é a melhor, ou qual vai ser o melhor protocolo de integrar ações para aquela localidade, para aquele bairro. Um exemplo, vamos usar aqui São Paulo, né? Qual é o protocolo melhor para controlar a presença de mosquito nos jardins? E qual é o melhor protocolo para controlar mosquitos, por exemplo, num bairro mais humilde, numa comunidade? São lugares muito diferentes. Então, hoje a gente tem várias metodologias que podem ser adicionadas para fazer um protocolo, uma tentativa de um controle mais efetivo. Né? O mosquito transgênico ou o macho estéreo vai fazer parte dessa integração. Ela não é a bala de prata, ela não é a metodologia que vai salvar o mundo. Ainda segundo Margarete, essas ações sozinhas não são suficientes por si só. É preciso o comprometimento da população. Se você vê larva, tem gente que você chega na casa e fala assim, eu vim aqui, eu faço parte de uma pesquisa de dengue. Ah, as larvas estão aqui. Então as pessoas sabem o que é uma larva. Então o que está faltando agora? É ter uma responsabilidade que você não precisa ninguém para dizer para você que você tem uma larva e confirmar que é uma larva. Você não sabe se é de mosquito noturno, se é do pernilongo, se é do Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes escapularis, não importa, mata. Você mata a larva, que você está ajudando a fazer controle de mosquito de um modo geral. Mas você tem que mudar, eu acho que é um pensamento de toda uma nação para cuidar da sua própria casa. É muito difícil isso e é uma ação extremamente importante. Eu e você podemos fazer a nossa parte quando se trata de combatermos com toda a força esse mosquito que nos atormenta. Que tal hoje mesmo fazer uma revista em todos os cantinhos de sua casa, no quintal, em suas plantinhas? Não podemos nos descuidar se queremos esse mosquito longe de nós e também que a saúde esteja sempre à nossa porta. Mas o que fazer com aquelas doenças psicossomáticas que tratamos no início do programa? As doenças humanas, na esfera do corpo, da alma e do espírito,
não podem ser desassociadas. Devemos nos lembrar de que foi esquecido pela modernidade que o homem é um ser físico espiritual. É preciso conscientizar-nos da realidade psíquica, mental, somática, física e espiritual do ser humano. Doenças que apavoram a humanidade. Queremos continuar com este tema com o pastor Jeremias Pereira depois do intervalo. Então, não saia daí. Olá, gente boa! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado por estar conosco aqui no programa Cada Dia, comprometido em levar você mais perto da pessoa mais preciosa do mundo, mais importante, aquele que transforma a nossa história, aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e voltará, Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Paz dele, a paz de Jesus alcance seu coração. Amém? Nossa conversa de hoje é sobre doenças que apavoram a humanidade. Tem doença, hein, gente? A mais modernosa aí, que assusta todo mundo, é provocada pela Zika vírus. Tenso. Orando aí pelas meninas que estão grávidas, hein? Por vocês aí, ó. Fica com medo de engravidar também, não, menina? Você podia falar com o Nosso Senhor sobre esse assunto. Amém? Muitos de nós têm medo de câncer. Será que por ter essa doença, meu Deus? E de vez em quando essa doença, ela não escolhe idade, não é? Possivelmente você tem na família alguém tratando com câncer. Que Jesus o abençoe, guarde. Esses tempos de quimioterapia, eu tenho um tio muito amado, de Nicodemos, me ajudou demais tratando. Que Jesus abençoe, traga cura divina sobre ele, traga cura divina sobre sua família. Outras doenças que me agridem muito, por exemplo, quando eu sei que alguém está com Alzheimer, olha, eu oro, se o Senhor se agradar, ele podia me livrar dessa doença. E umas pessoas assim, exponenciais, pense numa mente tão brilhante como a do mestre Hernandes Dias Lopes. Quem não gosta de Hernandes, gente, o cara não vai gostar do céu não, porque esse cara é uma sustância. Oro por ele, oro por esse povo brilhante, Dr. Augusto Nicodemos, Pastor Roberto Brasileiro, minha mãe que tem 90 anos, um povo assim sensacional, uma mente. Não queria que esse povo nunca tivesse Alzheimer. Queria, vou te falar. Também você e eu precisamos cuidar para não ter diabetes, não é não? Há uns que são diabéticos, estão lutando. Ficar doente não é bom não. Pensa, dor de cabeça, dor de dente, qualquer dor aí perturba. Perturba não? Perturba. Mas tem umas doenças que de vez em quando vira assim uma conversa mundial. Mas tem uma doença e quase ninguém dá muita bola para ela. Sabe qual é? O pecado. Essa natureza decaída que está em todos nós, toda a raça humana. Toda a raça humana tem uma natureza, ante tudo, de bom que existe. Até quando faz o bom, faz misturado com soberba, com vaidade. Às vezes faz o bem com ódio. Essa natureza. Se você encarar você mesmo assim no espelho, quer um espelho? Para ver quem é você mesmo por dentro,
Abra os 10 mandamentos, que lá é um espelho para você ver quem é você. Então, se você olhar mandamento por mandamento, você vai descobrir que há uma pessoa terrível dentro de você. Uma pessoa descontrolada. Uma pessoa que a educação dá algum bloqueio, a lei dá algum bloqueio. Pense, se na sua cidade não tivesse semáforo, sinal luminoso, quem ia parar para dar chance aos outros? O egoísmo. A situação de corrupção no nosso país, você encontra o corrupto que roubou bilhões do Brasil, dizendo assim, eu estou com raiva porque estão perseguindo minha família. Roubou para a família. Não preocupou de onde roubou, por que roubou, mas fez o bem para a família dele. Essa natureza assim que quer só para nós, essa natureza que é contra Deus, essa natureza humana que a Bíblia chama natureza pecaminosa, essa natureza que nos afasta do Deus vivo e verdadeiro. Essa doença está na humanidade. Essa doença está no bebê. Essa doença está no doutor. Essa doença está no analfabeto. Essa doença está em todos nós. Quando você vê uma criança, olha para você ver os sinais dessa natureza. Que mãe ensina o menino a ser birrento? Qual? Esse menino nasceu, eu vou matricular ele na escola da birra, que ele vai me irritar. É a natureza humana, que a Bíblia chama da natureza pecaminosa. E a Bíblia diz assim, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Veja você então, que nós acostumamos viver nesse ambiente pecaminoso que só pecadões, como corrupção de bilhões, mas levar a canetinha para casa que roubou ali, da empresa, não tem nada, todo mundo faz. Estacionar no lugar que não pode, não tem problema. Dei uma baianada, dei uma minerada, dei uma, eu não sei, dependendo da palavra que você usa, você fez uma coisa errada e disse, dei uma. Entendeu? Essa natureza. Olha os 10 mandamentos. Quem você é. Por isso que pelas boas obras ninguém pode ser salvo. Ninguém. Porque as boas obras são 3. Primeiro, as boas obras que Deus mandou fazer. Nenhum de nós passa nelas. Nenhum de nós. Ore pelo seu inimigo. Inimigo? Eu quero orar lá para o inimigo? As que Deus mandou fazer. Você faz todas elas? Bomba. A Bíblia diz, tropeçou em um, tropeçou em tudo. Segunda, boas obras. As que eu sei que eu devia fazer e não faço, chama de omissão. Já foi omisso? Quantas vezes? Nunca foi? Cara, você. A omissão. Devia fazer o bem, não fez. Não fiz para aquele parente que não presta, não faço. Bomba. E tem o terceiro nível de boas obras, aquelas que Deus vai lhe perguntar, por que você nunca pensou em fazer isso? Bomba. Pelas boas obras, gente boa, bomba. E essa natureza, quando ela aflora, nós estamos dando exemplo de corrupção. O Brasil foi sacudido, o mundo inteiro sacudido por um estupro grupal que uma moça de 16 anos sofreu. Aí todo mundo se levantou. Mas olha seu coração. Eu sou contra, tem que ter prisão e rápida e justiça. E outras coisas que eu vou tratar num outro programa. Mas a natureza humana. Então, para resolver esse problema, Deus tomou uma providência. Qual foi a providência? Um homem tinha que andar perfeito nessa terra. Ele nasceu de uma virgem. Ele andou entre os homens, nunca pecou, nunca mentiu. Os 10 mandamentos passou com louvor, com aplauso. E aí, então, os inimigos
que ficaram com ciúme dele, o entregaram para ser crucificado. E quando ele foi crucificado, ele cumpriu as Escrituras. Que as Escrituras dizem que precisava o justo morrer pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Quem ele? Jesus Cristo, nosso Senhor. O dia que ele morreu na cruz, aconteceu um milagre, um mistério. Todo o nosso pecado, toda a nossa natureza estava em Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. A única maneira de vencer essa doença que toma conta dos mais de 7 bilhões das pessoas é Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa doença nem sempre apavora a humanidade, mas essa doença alivia apavorar você, porque essa doença conduz você à condenação eterna. Essa doença conduz você para o inferno. Essa doença te separa de Deus e te separa das pessoas. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele carregou os nossos pecados, mas ele ressuscitou, porque um Deus morto não adianta nada. E a consequência dessa doença chamada pecado é a morte. Todo mundo está na fila da morte e ninguém sabe o número de sua senha. Um dia desses vão dizer que você morreu. E todo mundo. Então, quando Jesus se fez pecado por nós, ele perdoou os nossos pecados, ele carregou os nossos pecados, mas ele ressuscitou e aí ele nos dá garantia de ressurreição. O último inimigo foi vencido, que é a morte, pela ressurreição de Cristo. Então, essa doença que deve apavorar a humanidade inteira, que é o pecado, ela tem cura. Essa cura está na cruz de Cristo. Essa cruz está na ressurreição de Cristo. E ele chama você. Como é que toma posse dessa cura que Deus promoveu para essa doença que contamina a humanidade? A única maneira é que você se arrependa dos seus pecados e você se volte para Deus e renda a sua vida a Cristo através de um coração sincero, de uma oração simples. Senhor, perdoe os meus pecados e aceite a minha vida. Eu me entrego a Ti. Eu recebo o sacrifício do Senhor sobre a minha vida. Você pode fazer essa oração sincera e singela aí dentro do seu coração. E a saúde de Deus habitará em sua vida, porque o Espírito Santo virá fazer morada em você. Faça essa oração. A cura do pecado está na cruz de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque é só o Senhor para nos dar consciência de que a doença que mais atemoriza, essa doença que trouxe tantas essas enfermidades, trouxe as guerras, trouxe a separação, traz a imoralidade, traz a dissensão, traz a embriaguez, traz a droga, a cocaína, essa doença que inclina nossa vida para longe de Deus. Permite que nessa hora o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e que nossos amados que nos acompanham aqui no Cada Dia tenham uma experiência hoje da nova vida e do poder da ressurreição que transforma-nos em nome de Jesus. Amém. O programa Cada Dia chega a você trazendo essa palavra de esperança. Você quer saber mais sobre isso? Telefone para nós, 0800, ou mande um e-mail. Teremos o maior prazer de sentar e conversar com você sobre essa cura que vem pela cruz e pela ressurreição de Cristo. Também na 8ª Igreja Presbiteriana. Se você é de Belo Horizonte ou vai a Belo Horizonte, 8ª Igreja Presbiteriana. A Igreja da Cruz, no caminho do aeroporto, em frente ao Minas Shopping, ao lado do Hotel Ouro Minas. Aos domingos, 7, 9, 11, 17 e 19h30. Aguardo você para um abraço ao vivo. Jesus te abençoe, gente boa. Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.